Vamos conversar com o Dr. Luiz Antônio Setti, ele é psiquiatra e vai falar sobre os traumas que podem ter sido causados nas pessoas que presenciaram os atentados do dia 11 de setembro. Doutor, mesmo passados 9 anos depois dos atentados, as pessoas que presenciaram ainda podem ser vítima de trauma até hoje? Pois é, Vicente. As pessoas que estavam presentes, próximas ao World Trade Center, que presenciaram o acontecimento, o sofrimento de todo aquele povo, a confusão, no momento não se percebia o que estava acontecendo. Eu não tenho dúvida nenhuma que isso deixou um trauma muito grande. É evidente para as pessoas que têm medo, por exemplo, o medo de avião, pessoas com pânico, elas pensam em todas as possibilidades do avião ter um problema técnico e poder cair, do avião ter um problema não só mecânico como humano e o avião eventualmente cair. E agora esses pensamentos, eles acabam aumentando ainda mais o seu repertório. Porque assim, pode ter uma bomba dentro do avião, pode ter um terrorista dentro do avião e o terrorista usar o avião como um veículo do seu terror. Então, influencia muito, não só as pessoas que estiveram ao redor do World Trade Center na ocasião, que estiveram em Nova York nessa ocasião, como também as pessoas que presenciaram pela televisão, ou mesmo ficaram sabendo através dos jornais, da televisão, enfim. As notícias hoje no mundo são instantâneas. A gente sabe o que está acontecendo no outro lado do mundo em tempo real. E isso, é evidente, tem um lado bastante positivo e tem esse lado, lamentavelmente, triste e negativo. Uma imagem que ficou muito famosa no dia 11 de setembro é de um rapaz que se vira para trás e vê o momento em que o avião se choca contra a segunda torre. Essa imagem pode ser apagada da cabeça dessa pessoa e o que isso pode representar psicologicamente para a vida dela? Eu acho que nunca mais pode ser apagada. Isso são imagens que são inconcebíveis, né? Não cabe na cabeça e na imaginação de ninguém. Mesmo Spielberg não seria tão imaginativo, tão criativo para poder visualizar, para poder criar uma situação dessa. Eu tenho certeza que essa imagem não vai apagar. E as pessoas que têm a tendência, que têm a propensão de adoecer, vão adoecer e vão continuar doentes se não forem tratadas. Elas têm que ser medicadas, têm que ser levadas à psicoterapia. E o trauma dessas pessoas pode desencadear algum distúrbio? Ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, a neurose. A pessoa fica marcando, fica pensando nisso o tempo todo. E o pânico, como eu falei, o pânico aí tem um repertório a mais para a pessoa pensar, para a pessoa ter medo com relação à possibilidade de, eventualmente, você ter alguém dentro do avião que possa usá-lo como um veículo terrorista. Você pode explicar para a pessoa que tem o pânico da segurança, de como é que funciona o avião, que você faz isso uma dessensibilização. Porém, você não consegue afirmar que não tenha ninguém, que não tenha nenhum terrorista lá dentro daquele voo, que não tenha nenhuma bomba lá dentro daquele voo, porque é uma coisa que é evidente, é impossível de se dizer isso. E isso, a pessoa doente vai usar sempre essa possibilidade de poder, eventualmente, o avião ser usado como um veículo do terror. Outra imagem que também ficou muito famosa no mundo todo é do momento em que as pessoas se jogam dos prédios. Essas pessoas, elas pensam antes de se jogar? Elas pensam antes de agir dessa forma? Se jogam por impulso, para se livrar. Pega fogo, aquela estrutura toda metálica que começou a arder em fogo e um calor insuportável. E na hora, o sujeito, a pessoa que está ali com aquele sofrimento enorme, não tem outra saída, fala assim, eu vou me jogar porque não tem outra saída. Então, age por impulso. Em vez de ficar ali aguardando o acontecimento, eu quero resolver, eu quero sair daqui
e lamentavelmente acabam se jogando, se matando. Mas mesmo agindo por impulso, essas pessoas elas têm a consciência de que elas vão morrer ou elas nem chegam a pensar? Olha, eu acho que não chega nem a pensar nisso. Quer ficar livre realmente daquela situação, daquele incômodo, daquele absurdo, né, que está ao lado, aquele calor, aquela situação que é indesejável, que é inadmissível, né, e acaba se jogando. Agora, doutor Luiz, aqueles profissionais que estão acostumados com situações trágicas como essa, os bombeiros, os policiais, esses profissionais podem também ser vítimas de trauma? Eu não tenho dúvida disso. Por mais treinados que eles possam ser, hoje eles podem até pensar e deve até fazer esse treinamento depois que aconteceu. Até então, não se pensava nisso. Imagina se alguém iria pensar da possibilidade de algum país, uma facção, um pensamento terrorista vir a atingir o centro econômico do maior país do mundo, do país mais desenvolvido economicamente, financeiramente, socialmente do mundo. Isso era inadmissível, então eles não tinham esse treinamento para esse acontecimento. A psiquiatria acredita que essas pessoas que presenciaram esse dia e que ficaram traumatizadas possam se curar totalmente? Não, eu acho que algumas pessoas não irão conseguir curar. E ficaram fora do trabalho, não conseguiram mais voltar ao trabalho. Eu tenho plena certeza que pode ter alguns bombeiros lá de Nova York que não voltaram mais ao trabalho. Há aquelas pessoas também que se divertem com momentos como esse, que gostam de ficar assistindo, que gostam do trágico. Essas pessoas, elas sofrem com algum tipo de distúrbio? Que distúrbio é esse? Transtorno de personalidade. Não estão nem aí com o sofrimento alheio. Porque ali foi um sofrimento absurdo. Um sofrimento de mais de 3 mil pessoas, foram 3 mil mortes, aproximadamente 3 mil mortes. Então imagina a pessoa curtir, como você falou, gostar, achar interessante ou achar engraçado, uma situação dessa. São pessoas que não estão nem um pouco preocupadas com a vida alheia. Daqui a pouco tem uma entrevista com uma pessoa que estava em Nova York no dia 11 de setembro de 2001 e vai contar tudo isso aqui para Pauta Livre. Vocês, nossos telespectadores, não podem perder essa entrevista. Daqui a pouco também, Paulo Sérgio em Conexão Rio conversa com o repórter Rafael Cortez do CQC.